Que roubalheira que tem nesse país, viu? Bom, estamos aqui com o Eduardo Aggio, representante principal do Detran, que já esteve com a gente aqui Outorga, e concedeu uma bela entrevista. Com esse... Vamos começar pelo fim da entrevista que nós fizemos, né? As operações que investigam corrupção de uma máfia que tem dentro do Detran e que nós falamos sobre isso na última entrevista. Tem mesmo. Todo funcionário do Detran é corrupto? Evidente que não. A maioria é de gente de bem trabalhadora. Tem picareta? Como em todo lugar tem, no Detran também tem. Tem máfias. E a polícia prendeu alguns desses caras que representam essas máfias, dentro e fora do Detran, se utilizando do Detran. Doutor Eduardo Aggio, o que foi feito para combater essa corrupção e se há já resultado positivo de tirar a vigarista, picareta, que estava dentro do Detran e afastar, ou coisa parecida? Pelo menos eu nunca mais ouvi falar disso. Bom dia ao senhor, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Datena, o prazer é todo meu. Bom dia, ouvintes. De fato, esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado de forma bastante eficaz aqui no Detran, com a nova gestão. Os resultados eu acho que começam a aparecer e eu acho que a gente passa uma mensagem muito clara nosso repúdio a qualquer desvio de função. Então, assim, em termos de resultado, eu acho que a gente pode trazer aí pelo menos 6 funcionários foram presos durante esse período. Eu ainda não completei 60 dias no Detran, mas durante esse período a gente, em cooperação com a Polícia Civil e com a Controladoria Geral do Estado, conseguimos aí apreender um funcionário aqui na capital preso com R$39 mil em sua casa, em espécie, sem comprovação de origem, portanto provavelmente atrelado aos desvios. Um funcionário preso em Saltinho com R$190 mil na sua casa, um funcionário preso em Marília, outro afastado em Ribeirão Pires, um funcionário que teve os códigos de acesso ao Detran bloqueados em Mogi das Cruzes e um terceirizado preso na região de Campinas também. Mas tudo isso eu acho que demonstra, primeiro, a nossa proatividade em cooperar com a Polícia Civil, e aí eu enalteço aqui a parceria que a gente fez com o doutor Arthur, o delegado-geral, e também com o doutor Fábio, da DEIC, que tem nos ajudado bastante nessas investigações, e também o delegado encarregado da DC Cyber. Tudo isso permite que a gente, uma vez detectado os elementos que foram feitos, as inserções inadequadas que foram feitas no sistema, a gente consegue apurar, definir quem foi o servidor e, portanto, adotar as medidas necessárias para que esse servidor venha a responder em justiça. É muito interessante que boa parte desses desvios estão relacionados à inserção de dados no sistema. E como o sistema, a gente está passando por um processo de auditoria, tudo isso, na verdade, o que está sendo feito é constituído prova em relação àquele servidor que está fazendo um mal feito dentro do sistema. Então, assim, de forma clara e objetiva, se você, servidor ou terceirizado, ou qualquer outro operador no Detran, fizer alguma inserção de dados e nós vamos achar, vocês serão levados à justiça. Essa é a nossa declaração inequívoca de que errou no sistema, fez alguma inserção equivocada, nós te acharemos. Lembrando, em primeiro lugar, que também nós fizemos uma colocação sobre exatamente a auditoria, sobre esses recursos que são indeferidos de multas ridículas, né? O cara que toma multa de cinto e não tem carro, só tem moto, ou anda a pé, o cara que toma multa de capacete e na verdade só tem carro, não tem moto, e outras coisas que tais. O cara que toma multa na Bahia e nunca foi para a Bahia. Recursos que são indeferidos e que são ridículos, né? Que se caíssem num local sério, determinadamente sério, obviamente que a multa seria anulada imediatamente, né? A auditoria está sendo feita e o que precisa para dar velocidade nisso, para evitar que esses absurdos continuem sendo cobrados. Aí eu repito que o cara pode participar daqui, o cidadão e a cidadã, pelo 99904-8756 e fazer a sua colocação e a pergunta para o doutor Aggio. Pois não, doutor?
Datena, que oportunidade importante de esclarecer alguns pontos. E aí eu peço licença aqui para esclarecer algumas questões antes, e aí a gente entra exatamente na questão que você traz. Datena, todo mundo acha que o Detran é o grande autuador do estado de São Paulo, e eu te digo que o Detran é responsável por 8,6% de todas as multas do estado de São Paulo, incluindo aí os municípios. O resto então, que é a prefeitura? Prefeitura, DR e as prefeituras e o DR. Então, assim, nós estamos falando, em 2022, o Detran fez 3 milhões de multas, num total de 36 milhões de multas. A gente está falando de por volta de 8,6% do total de multas. Mas, e aí, seguindo essa linha, o que acontece? De fato, é muito importante que o sistema tenha uma inteligência artificial, uma série de comportas que não permitam que erros grosseiros como esse, erros formais, ocorram. A gente está com uma série de projetos aqui dentro, eu estruturei 16 projetos em metodologia ágil, para que a gente ofereça resultados rápidos para a população e resultados que tenham, de fato, impacto no bolso do cidadão que paga os nossos salários, né? Então, nessa linha, Datena, a gente já iniciou uma série de melhorias nos sistemas, a questão da auditoria, a possibilidade da gente pegar os maus servidores e também os aliciadores é um desses projetos e ele já segue dando resultado. E em relação ao sistema de multas, é interessante lembrar que as multas feitas, elas têm duas instâncias de recurso, a JARE, que fica dentro do órgão autuador, e no caso do Detran, as JARES do Detran, e você tem um outro órgão, que é um órgão estadual, que fica fora do Detran e tem vedação, por exemplo, o presidente do Detran ser o presidente do CETRAN, e que esse órgão é o que acaba julgando todas as autuações que chegam no segunda instância de recurso. Pelo que me foi passado, o Frederico é o presidente do CETRAN, e os índices de concessão e revisão dos recursos do país, não que a gente não tenha espaço para melhorar, não que a gente não tenha como melhorar, eu já vi uma série de pontos em que a gente pode ajudar o CETRAN a prover melhores serviços e, de fato, acatar todos aqueles recursos que tenham mérito e, portanto, não punam um cidadão honesto, e um cidadão que não cometeu aquela infração. Se você fala em multa e fala em recurso de multa, você só pensa no Detran. Exato. Pensa aí, no máximo a prefeitura. Quer dizer que o maior número de multas que é aplicado para você que está ouvindo não é do Detran. O maior número de multas vem de prefeitura e do DR, não é do Detran. E quem julga esses recursos não é o Detran, é o CETRAN. Exatamente. Entendeu? Então é só do nosso, a maior parte do que você falou em multa, tudo é o Detran. Para mim era uma coisa só e a prefeitura. Não sabia do DR, sinceramente não sabia. E obviamente é uma coisa meio óbvia, porque é estrada, né? Datena, mas essa é uma culpa nossa, a gente precisa comunicar isso, né? A gente precisa divulgar que a população isso, entenda e divulgar isso. Se um comunicador não sabe, primeiro o comunicador é desinformado. De multa da prefeitura eu sei, porque a gente tem um monte de denúncia aqui, que de repente é analisado, acho que é The Inter, sei lá onde é analisado, dá baixa, o cara paga e não consegue licenciar o seu carro. Aí veio um monte de multa da prefeitura, até uma senhora atendeu o cara muito legal, uma senhora muito bacana. Só que ela disse assim, você está se ferrando mesmo aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no seu prontuário. O senhor pagou a multa faz 1 ano mesmo. Mas então, o senhor tem que requerer. Por que essa pessoa que atendeu, representa a prefeitura, atendeu o caso do cara lá, por que essa senhora já viu que o cara pagou 1 ano, não poderia ter o poder de liberar o documento do cara para o cara fazer o licenciamento do carro, que ele não consegue fazer? Devia ser menos burocratizado o negócio. Tinha que ter uma pessoa que tinha poder de atender, viu? Você pagou faz 1 ano mesmo. Está reclamando faz mais de 1 ano que você pagou e você não tem o documento do carro. A gente acredita que isso é produto de um sistema desonesto que favorece esses picaretas que tem por aí, que não são todos, mas são despachantes ligados a órgãos municipais que levam uma grana para pegar o seu documento. E paga aqui que eu tiro o seu documento em 1 dia. Deve acontecer isso, é o criar dificuldade
para vender facilidade. Então tem que ir atrás desses picaretas. Esse é o grande detalhe. Bom, eu repito que você pode colocar aí qualquer coisa para o doutor Ágio, no 99904-8756, porque a dúvida é sua mais do que minha, não é verdade? Bom, como é que é feita a indicação, está perguntando o Reinaldo aqui, desses componentes do CETRAN, né, dos membros do CETRAN. Okay. É feito por quem essa indicação? Atena, o CETRAN está dentro da Secretaria de Gestão e Governo Digital. O presidente do DETRAN tem uma vedação legal para ser o presidente do CETRAN, então eu não posso ser o presidente do CETRAN. Mas geralmente eles são escolhidos, e aí o Frederico é um deles. Ele foi escolhido em virtude do seu conhecimento na área de trânsito e na capacidade de gestão. Então o CETRAN tem 34 elementos que são mais, na verdade 72, são 36 que são suplentes e 36 que são efetivos. Eles são indicados pelos órgãos autuadores, então Polícia Rodoviária Federal, DR, Polícia Militar e prefeituras, assim como componentes da sociedade civil, da OAB e assim por diante. E tudo isso acaba compondo um comitê, um colegiado, que analisa de fora, em segunda instância, as autuações. E aí ele tem a capacidade, inclusive, de definir posições. Vamos mudar esse colegiado, não está funcionando, viu? Acho bom mudar esse trem que não está funcionando. Tinha que mudar esses membros aí que não estão funcionando. Não pode o cara ficar um ano esperando depois de pagar uma multa, não pode o cara entrar com... Isso é sobre tudo, não só do DETRAN, mas quem aplica a multa, que é o DR e a prefeitura também. Então, tinha que mudar esse conselho, que não está funcionando. Então, o recurso que vão para lá é um absurdo. Nessa questão das multas pagas e não baixadas, aí a culpa é do DETRAN. E eu já detectei uma série de problemas no sistema, inclusive um cidadão aqui de São Paulo me encaminhou uma mensagem pelo Instagram, disse assim: Ágio, cara, só você pode me ajudar, por favor, aconteceu isso. Eu falei assim: ok, me passa a placa do seu veículo. Mas não tem ligação com o órgão federal que faz isso? E a gente o DETRAN já não tem ligação com o órgão federal que faz isso? Então, a gente tem, existem alguns sistemas nacionais, o registro de CNH, o registro de veículos e o registro de infrações, são bases nacionais, que os estados acabam integrando nessa base nacional. O que acontece? Muitas vezes existem erros no sistema que acaba não baixando a autuação. E aí eu já detectando isso e vendo que é algo recorrente, eu já determinei que a gente empreendesse o máximo de esforços para a gente imediatamente resolver isso. É inconcebível que a gente não tenha isso automatizado e desconectado da ação humana. A gente precisa que, instantaneamente sendo pago, instantaneamente seja baixado e permita que o cidadão faça usufruto dos seus direitos. É exatamente essa nossa determinação, e a culpa é nossa. A gente também não pode transferir ela, né? E eu acho que um dos grandes... É difícil ver a autoridade falar isso. É difícil ver a autoridade assumir a culpa. Bom, é a questão de fraudes aí na emissão de CNHs. Também está sendo investigado? Datena, esse é um ponto que a gente tem bastante avanços para relatar. O primeiro é o seguinte: até então, todos os processos eram manuais. Então, o examinador prático sentava no carro, puxava um documento em papel e fazia todo esse processo por papel. O problema é que ao longo desse processo você tem uma série de possibilidades de intervenção, várias possibilidades de malfeitos ao longo do processo. Essa cadeia de custódia desse papel, essa possibilidade de se perder, de rasurar, de alterar, ela continua em todo momento até a digitalização e entrada no sistema. O que a gente fez? A gente iniciou um processo de, primeiro, desenvolvimento do software para que isso tudo seja feito de forma digital. Então o examinador vai estar de posse de um tablet, esse tablet faz registro de hora, data e local, então os dados de GPS são colocados no próprio prontuário. A gente faz a coleta biométrica, ou seja, a gente tira a foto do cidadão, e essa foto ela tem um recurso que chama liveness, que é igual você faz no iPhone, que você mexe a cabeça para detectar
a forma do seu crânio e para que isso seja batido com o que a gente tem ou seja, a possibilidade, probabilidade de você contornar o sistema é muito baixa. Então, com isso, a gente consegue, primeiro, definir que o que foi constado lá vai ser o que vai estar dentro do sistema e que vai ser impossível de alterar. A câmera não daria certo? A câmera do próprio tablet está sendo usada para a coleta da biometria, e a gente deve expandir para a coleta de tudo o que acontece fora do carro e dentro do carro, e atrelar isso ao processo para que até numa questão de recurso seja possível que o cidadão tenha prova de dizer, olha só, o que ele está alegando que eu fiz ou não fiz, eu fiz ou eu não fiz, e portanto eu tenho direito à minha CNH. Com isso a gente acaba com os incentivos econômicos e estruturais que permitam que ocorra esses problemas de corrupção, a quebra. E aí o que acontece? A gente já comprou 1.500 tablets, a gente investiu 8,4 milhões de reais no desenvolvimento do sistema e na aquisição dos tablets, já estamos com 400 tablets operando aqui na capital e em São José dos Campos, já testando os primeiros, fazendo as provas finais para implantar no estado todo. Então, o cidadão que está preocupado com isso, eu posso garantir aos senhores que num curto espaço de tempo, a gente vai estar com todo o estado fazendo provas eletrônicas, com certificado de que você de fato estava lá e com provas e recursos para que você consiga, no caso de algum problema, provar que você fez ou não fez algo que deveria fazer. É isso. Bom, o Supremo aprovou há pouco tempo uma decisão que permite aos órgãos responsáveis reter a carta CNH de inadimplentes. Quem não paga a conta normalmente é pobre. Essa é uma decisão meio que absurda, né? Porque o cara falou aqui semana passada que o país que mais concentra renda no mundo. Porque o Catar não vale. O primeiro é o Catar, o segundo é o Brasil. Significa que o dinheiro está na mão de poucos ricos. A maioria é pobre. Se você for caçar a carta de inadimplente, você vai caçar a carta do Brasil inteiro. E o Detran, que posição tem sobre isso? Ou não pode ter nenhuma posição? Datena, esse é um ponto que a gente ainda está estudando, e eu prefiro não adiantar minha posição, mas, logicamente, a legislação e as determinações judiciais a gente tem o dever de cumprir, e aí é o caso da gente acionar os nossos legisladores e os nossos representantes para que a gente contorne os pontos em que a legislação é abusiva ou injusta. Mas, especificamente em relação a esse ponto, tendo em vista a quantidade de demandas que nós temos aqui e a ordem de prioridades, isso está sendo tratado pela parte de assessoria jurídica. E tão logo a gente tem uma posição, eu posso me comprometer a trazer a posição do Detran e como é que vai funcionar isso. O senhor disse que o Detran seria ligado ao CNE, o órgão que permite as multas, pagamento de multa com 40% de desconto. Isso já foi feito ou não? Datena, a gente fez a contratação do Serpro, estamos nos últimos acertos de detalhe e provas finais. A gente, em breve, o governador deve anunciar a adesão do Estado de São Paulo, do Detran, ao SNE. Isso vai permitir uma série de facilidades. Eu tenho visto uma série de cidadãos paulistas aqui, paulistanos, reclamando, por exemplo, na designação do condutor, que assim, ele tem mais de um carro e um carro é dirigido pela esposa e outro por ele, e ele tem recebido multas da esposa. O SNE acaba com esse problema, permite que você, em 3, 4 segundos, faça a designação do condutor daquele veículo e também permite, logicamente, o pagamento de autuações que você sabe que cometeu e que não tem interesse em recorrer, que você pague com 40%. Então, a gente está falando aí num montante de 3 milhões e 100 mil multas que foram aplicadas pelo Detran no ano de 2022, todas essas que ainda constam no prazo de recurso podem ser migradas para a SNE. Então, no momento da adesão, a gente podia estabelecer uma nota de corte. A nossa posição era de que a gente agregasse o máximo de pessoas possíveis nessa funcionalidade
e dentro em breve, eu acho que na próxima semana a gente já deve ter o anúncio do governador e o início dessa internalização do sistema de notificação eletrônica no âmbito do Estado. E isso também deve reduzir... Não, pode terminar. Desculpa, Datena. É bastante interessante, Datena, que assim, a gente tem uma capacidade reduzida, né, de possibilidades do que é possível ser feito, e com o SNE não é só um adianto para o cidadão, é um adianto para o Detran. Quando a gente adere ao SNE, a gente reduz em 35% o processamento de autuações dentro do órgão, e, portanto, eu consigo alocar esses 35% a uma série de outras atividades que não são repetitivas e que são tão importantes, por exemplo, como a fiscalização de credenciados, de desmanches e outras que permitem que a gente tenha um serviço muito melhor para o cidadão. E assim, só para ter uma ideia, com a implementação do SNE, a gente vai reduzir, só com o correio, R$1,5 milhão por mês aqui no Detran. Por quê? Porque eu tenho que enviar uma notificação de autuação, uma notificação de penalidade. Então, para cada autuação dessa, eu não vou mandar mais a notificação de autuação e penalidade, que vai chegar pelo aplicativo. Caiu a live. Ei. Isso é tudo isso. Bom, nós já estamos... Agora a live está refeita, tá aí, ó, caiu a minha dele. Então não é aqui, é aí. Que grava isso aí hoje, porque todo dia o cara, olha, a sua internet não está funcionando. A minha não. A minha está funcionando, eu insisto. Ou como é que pode ter caído a minha live e a dele ao mesmo tempo, se o problema é aqui e eu não estou junto com ele? Isso é brincadeira, vocês ficam de olho aí. Bom, doutor, pelo que eu entendi, vocês têm, o senhor queria terminar a última colocação, pelo que eu entendi, vocês estão investindo muito em tornar digital cada vez mais o sistema, né? Com isso, cresce a necessidade também de não só tornar digital para desburocratizar, mas a questão da segurança, porque tem hacker para todo lado e tem vigarista para todo lado, né? Datena, de fato, eu acho que para a gente ter um serviço da envergadura que é necessário, então a gente está falando de 100 milhões de atendimentos por ano, que o Detran presta, através do Poupa Tempo e diretamente, nós estamos em 645 municípios, ou seja, todos os municípios do estado de São Paulo. Para que a gente faça algo que seja digno do cidadão paulista, a gente precisa avançar significativamente na digitalização dos processos e na digitalização dos serviços. Então, a gente tem, eu vou contar uma história aqui, bem curta. Eu fui fazer a visita às superintendências, porque eu acredito que quem está carregando o piano, que tem informações relevantes sobre o órgão. Cheguei lá, eu vi uma senhora fazendo autuações na mão, e aí eu perguntei, o que a senhora está fazendo? Ela, não, eu estou vendo uma tela no sistema, o sistema me apontou que determinado veículo tem uma determinada autuação, eu estou fazendo no papel. Eu falei, não acredito que em 2023 nós estamos nessa... E rapidamente a gente conseguiu automatizar esse processo, e em 2 semanas eu retirei 50 pessoas que estavam fazendo um trabalho braçal e transferi para o sistema e liberei 20 mil horas de trabalho que eu posso alocar em coisas muito mais importantes para o órgão. Então, assim, o momento é um momento de ver aonde que a gente consegue, através de ações rápidas de implementação de tecnologia, alavancar os serviços e prestar algo melhor para o cidadão. E aí, assim, durante esses últimos dias, e eu sábado agora completo 60 dias, a gente viu que é possível entregar mais e melhor para o cidadão paulista com pequenas ações de gestão e pequenas implementações de integrações, e eu acho que assim, o olhar do dono, sabe, Datena? Você chegar ali e falar assim, ó, isso aqui quem está pagando é o contribuinte, portanto, tem valor. Já faz 2 meses que você está aí, hein? Impressionante como o tempo passa. Eu estou 2 meses mais velho. Bom, doutor, o delegado Palumbo é um dos caras que mais combateu o desmanche clandestino aqui. E ele fez uma denúncia que havia informação que nessa grande operação, que aliás, o doutor Arthur, que é meu amigo, o doutor Fábio, que é meu amigo, tem muita confiança no senhor. O superintendente, o secretário-geral, o secretário de segurança, o Derrite, o Nico, o subsecretário, tem muita confiança no senhor, mas muita confiança mesmo. Acredito que o Cássio da PM também.
Então há muita colaboração entre vocês. Essa operação foi uma grande operação que prendeu a princípio 58 pessoas, depois não sei se foi mais, mas no dia que eu falava sobre isso eram 58 pessoas. Mas o delegado Palumbo fez uma denúncia que muitos desmanches clandestinos estavam fechados quando a polícia chegou, porque houve um vazamento. E depois ele fez uma matéria na frente desses locais que quando ele chegava os caras baixavam a porta. Isso de fato aconteceu? Vocês levantaram alguma coisa a respeito disso ou não? Datena, assim, vamos lá, em relação à articulação aqui do Detran com a Secretaria de Segurança Pública, o delegado-geral Arthur, o comandante-geral Cássio e o João Henrique, que é o comandante do Centro Integrado de Comando e Controle, eu acho que a gente está numa sinergia muito grande, a gente já vinha conversando há bastante tempo, identificamos esse problema. A gente tem uma percepção de que essas peças são peças de sangue, ou seja, elas estão atreladas ao crime violento e, portanto, a gente tem, e eu vi você falar várias vezes, Datena, sobre o assunto de forma bastante com propriedade, que a gente deve combater isso. Em relação especificamente à operação, ela foi tratada com reserva e sigilo. Os nossos agentes aqui do Detran não sabiam dos alvos e não sabiam da operação até muito pouco antes da operação se realizar. A gente tem, quando lida com operações sensíveis, em que a informação, o vazamento da informação pode inviabilizar, a gente tem uma série de resguardos que são feitos. É lógico que toda a denúncia deve ser apurada, mas eu não creio que isso tenha vazado do planejamento da operação. Isso pode, assim, a atuação, ela é sistêmica, então quando você movimenta uma quantidade grande, a gente está falando de quase 1.000 policiais e agentes de trânsito, a gente acha que pode, assim, se vazou, essa informação pode ter vazado muito próximo à ação em si, né? Mas eu acho que a despeito da... Quer dizer, você invade o local avisa o outro e daí por diante. Exatamente. É por isso que a gente também tenta realizar essas operações de forma simultânea e coordenada. Então, aqui e nos locais dos municípios. Mas, ao mesmo tempo, um deslocamento tão grande de policiais e agentes acaba não passando desapercebido. Então, não dá sincronia geral, né? Exato. Tem parte que chega um pouco mais tarde. Pode ser. Mas, Datena, eu acho que é muito importante. É muito importante esses feedbacks, tanto do jornalismo investigativo, que você tanto lidera, quanto do deputado federal Palumbo, porque a gente permite que a gente melhore as próximas operações. O que de fato fica a declaração é de que a gente tem um compromisso em fiscalizar essas lojas, fiscalizar essa atividade e impedir que maus empreendedores e também criminosos se utilizem disso, inclusive para fechar uma cadeia criminosa que vai da receptação, da distribuição e chega até o assalto, ao latrocínio, à receptação e assim por diante. E é muito importante, Datena, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, todo cidadão do Detran, todo cidadão de São Paulo que for comprar alguma peça, a peça ela tem que ter um selo do Detran com um QR Code. E aí, aqui no aplicativo do Detran, a gente tem pesquisar peças usadas. Ele abre a sua câmera e você consegue escanear a peça e verificar se é uma peça legal. Se for uma peça legal, pode comprar. Se não for, não compre. Você está alimentando a cadeia criminosa. Baixa o aplicativo do Detran. Baixa esse aplicativo do Detran. No marketplace da Google, quanto do iOS, da Apple, detran.sp. Detran.sp você vai instalar. Não, é de graça para qualquer cidadão. Ele instalou, o serviço do Detran estão ali e ele consegue fazer essa leitura do QR Code. Outro aplicativo que também tem esse serviço é o aplicativo do Poupa Tempo. Chegou lá, abriu o aplicativo ou do Detran do Poupa Tempo, escanear peça, tá o registro? Não. Se não tiver, por favor, nos informe que a gente vai realizar a fiscalização. Bom, antigamente a gente via que o Detran, que tem a obrigação de lacrar
os locais que funcionam de forma marginal, não lacrava, né? O sujeito era preso num local num dia e era solto em audiência de custódia, e no outro dia era preso no mesmo local. O Detran está fechando os locais que visivelmente praticam ações ilegais e são pegos pela polícia? Datena, a interdição, ela ocorre em virtude da Lei 12.977. Os órgãos estaduais de trânsito são responsáveis por uma série de imputações de infração, e a medida administrativa mais severa é a interdição do estabelecimento. Então, assim, a gente tem multas que começam em 2, 4 e 8 mil reais, que é a mais grave, as multas mais graves, e parte das multas mais graves, cuja multa é 8 mil reais, ela pode gerar a interdição. A interdição, ela ocorre nas seguintes hipóteses. Primeiro, se ele não é cadastrado, ou seja, eu estou lacrando o lugar e interditando ele não pode abrir novamente. As peças que estão ali dentro é dado perdimento e vão a leilão, ou seja, ele perde todo o estoque que ele tem ali. Há uma outra possibilidade, que é a possibilidade dele ser registrado no Detran, mas ele está, por exemplo, praticando algum ato em algum veículo que ele não registrou. Então entrou ali e ele não executou as medidas necessárias, por exemplo, para a baixa do veículo. Esse é o tipo de ato que traz uma multa grave e pode gerar interdição. Qual é o grande problema? A gente está falando de só credenciados de mais de 2.000 ou mais de 1.200 estabelecimentos credenciados. Então, se eu conseguir fazer a vistoria em 3 desses estabelecimentos por dia, eu não fecho o ano sem passar por todos. E, de fato, a gente tem uma restrição de mão de obra. Então, o que a gente está tentando trazer? Primeiro, a participação da sociedade, da mídia e de atores que podem nos ajudar a direcionar os nossos esforços para os locais onde, de fato, a gente tem problema. Então, a gente tem lugares onde existe uma concentração desses estabelecimentos, como a Avenida Rio das Pedras, e é onde a gente tem dedicado uma atenção especial, e é lógico que a gente está estruturando. O Detran não tinha uma área específica de fiscalização, tá? Ele estava mais preocupado com a parte de concessão do que com a parte de fiscalização das concessões, e agora a gente está trazendo esse papel e usando a mão de obra que a gente tem liberado em serviços que são repetitivos, braçais, e cuja máquina consegue resolver sem problema. É lógico que muito desses estabelecimentos a gente precisa ir com a polícia, porque são estabelecimentos de fato que têm envolvimento criminal e tal, então a gente faz uma ponderação sobre riscos, e aí a gente aciona a Polícia Civil ou a Polícia Militar para ir conjuntamente conosco. A gente faz a fiscalização e os procedimentos de ordem criminal são lavrados pelas autoridades policiais. Eu tenho uma dúvida: o selo das peças que são colocadas aí, que o cara pode conferir do site, é dado para os desmancheiros colocar, ou o Detran quem coloca? Datena, esse selo, ele sai, esse QR Code, ele sai do sistema que eles têm em contato conosco. Então ele é registrado, ele ganha uma vinculação conosco, e aquele selo é registrado ao veículo de procedência dele. Então, por exemplo, um câmbio. O câmbio é um exemplo grosseiro, mas só existe um câmbio num veículo. Então, uma vez que ele fez a venda daquilo ali, ele não consegue repassar esse selo para outro carro. Então, uma vez feita a nota fiscal de saída do veículo, ele tem que registrar qual era o número do selo, e ele não pode mais usar esse selo. E se ele usar esse selo... Como é feita a fiscalização do cara que botou o selo lá? Porque, pelo jeito, é ele que coloca o selo na peça. É ele que coloca. E uma vez usado, ele não pode usar novamente. E ele precisa ter as mesmas características. E quem comprou a peça e for usar a peça, na hora de fazer a vistoria, esse número de selo deve voltar. Então, mesmo que ele não nos forneça esse número, na hora do uso da peça, ele também é um outro caminho em que a gente averigua se houve problema. E aí, pro credenciado... Tem que ter uma fiscalização maior em cima do desmancheiro. Sem dúvida. Porque você tem que contar com a honestidade do cara. Se o cara é desonesto, ele vai dar balão com esse selo aí. Tem que ter uma fiscalização grande com o selo. Se é o cara que coloca...
Sim. Apesar dos freios e contrapesos aqui, a gente acredita que, de fato, a fiscalização é incontornável da Tenda, né? A sua colocação é precisa. O que a gente tem tentado estruturar é que isso tudo seja feito sistemicamente e tanto a informação dele quanto a informação daquele que faz uso da peça, ao chegar nos nossos sistemas, a gente faz o batimento. E aí, para aquele cadastrado, se for verificado que houve reuso, porque o cara pode usar uma peça. O cara pode usar uma peça e esquentar várias outras peças. Ele pode usar um para-choque e esquentar vários para-choques. Esse é o detalhe. Precisa ficar de olho desses caras. Se o cara é bandido, sim, ele vai ser bandido com o selo. Se o cara não é, se o cara é honesto, ele vai ser honesto com o selo. Então precisa ter uma fiscalização maior. Senão não adianta nada. Os caras dão... Porque o bandido tenta sempre bular a lei. E a polícia tem que estar, os órgãos fiscalizadores da polícia, tem que estar um passo à frente do bandido, confiar. Porque tem muita gente honesta, mas tem gente desonesta. Tem que ter uma fiscalização de como o cara está aplicando o selo. E se ele aplicar selo numa peça mais de uma vez para esquentar a peça, tem que fechar o estabelecimento dele, cara. Porque exatamente. Senão... eu acho que isso tem que aumentar a fiscalização. Quem faria isso? O Detran ou a polícia? Então, em relação aos selos, é uma punição administrativa. Então, assim, a partir do momento em que há um erro ou há duplicidade, se for só administrativo... Não tem como o Detran colocar selo? Então, a gente está falando de 1.200 credenciados. Para você ter uma ideia, Datena, a gente tem 2.000 servidores e funcionários. Então tem que ter fiscalização, porque o Detran não vai arrumar gente para botar selo em tanta peça. Mas vai ter que dar um jeito de o cara botar o selo no lugar e esse selo sendo utilizado depois que ele vendeu a peça. Eu acho que existem várias... Sei lá, tem algumas formas, por exemplo... O tal de sem parar, você bota o sem parar no carro. O sujeito vai arrancar o sem parar, porque eu já tirei para blindar o carro, ele quebra. Devia ter um jeito de ter um selo que quando o sujeito tirasse o selo de uma peça, ele quebrava. Entendeu? Dele não ser reproduzido, sei lá. Alguma coisa assim. Porque a fiscalização eu reconheço que ela é dificílima, né? Mas, de repente, se o cara fizer a fiscalização com a polícia e o cara encontrar um selo numa peça que não é a correspondente do selo, tem que fechar o desmanche inteiro. Que aí o cara tá dando balão. Não é fácil, mas tem que ser feito. Eu acho que não tem só uma solução resolve isso. Eu acho que é uma série de agregados. Essa sua percepção... Mas a fiscalização acho que é a maior. É importante. A fiscalização é muito importante. E eu acho que a participação do cidadão não dá para você botar também. A raposa tomando conta do galinheiro, né? Não dá. Não. Eu iria sugerir que os delegados já conhecem bem o Palumbo, mas se eu conversasse com o delegado Palumbo, que foi um dos caras que mais combateu desmanche clandestino aqui em São Paulo, seria interessante. Seria bom. Vou marcar uma reunião com ele e pegar os insights e as... Pode marcar que é uma boa. Ele é um cara decente e honesto pra caramba. Domina o assunto. Bom, podemos abrir para perguntas, que tem milhares de perguntas aqui. Milhares. E nem as peças não vai dar para botar milhares de perguntas. Mas podemos abrir algumas colocações aqui do ouvinte, doutor? Sem dúvida, Datena. Importante ouvir. Vamos lá, então, o Gabriel e Parmeira, vamos lá. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Datena. Eu gostaria de relatar aqui uma denúncia de uma multa indevida. Dia 3 de dezembro de 2022, minha folga, meu casamento, eu recebi uma notificação. Eu sou motorista de ônibus. Trabalho com o carro 257 da A2 Transportes. Chegou uma multa para mim de uso de celular. 9h37 da manhã. Eu, 9h30, eu estava casando. Como é que posso ser multado no dia da minha folga, no dia do meu casamento, no carro que eu estava de folga? E tem outra.
O carro nem saiu da garagem. É só no nosso. Tem como explicar isso aí? Bom, o padre, o pastor ou quem fez o casamento são testemunhas. É quem teve no casamento. Então é impossível. Ou então ele não, só se não fosse casar, né? No dia fugisse da noiva, mas não foi o caso que ele casou. E aí, doutor? Primeiro, parabéns pelo casamento. Segundo, assim, essa é uma questão que mas já precisa ser casar analisada. com multa é difícil, hein? Já casar casou com multa é com a difícil. multa, hein? Que não seja um presságio. Datena, em relação a esse ponto, assim, essa multa indevida, ele vai precisar recorrer dessa multa. Primeiro ponto é identificar quem é o órgão autuador. Se foi a Prefeitura de São Paulo, ou se foi o Detran, ou se foi a Prefeitura de outro município. Ele não disse onde ocorreu essa multa, mas é importante entender. Uma vez entendido, ele vai fazer um recurso e colocar nos autos as provas de que inviabilizam ele estar nessa autuação aqui. E feito isso, eu tenho plena convicção de que a autuação vai ser retirada, porque você consegue provar cabalmente, né? Assim, o recurso ser ouvido. Eu acho que é importante isso, eu acho que a gente trabalha para que não tenham erros como esse, mas ao mesmo tempo existem meios da gente contornar os erros, né? E um dos meios é recorrer dessa autuação. Eu já ouvi muita gente reclamar de casamento por várias razões. Agora, por causa de multa, é a primeira que eu ouvi. Essa eu ouvi. Já ouvi o cara reclamar por causa de um monte de coisa. O homem e a mulher. Mas com multa é a primeira que eu ouço. Bom, vamos ouvir mais uma colocação aí. Bom dia, Datena. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Gabriel. Bom dia, diretor do Detran. Meu nome é Francisco. Queria saber do senhor qual que foi a providência que o senhor tomou desde a última vez que falamos aí dos quebras para tirar a habilitação. Porque a patifaria continua. Continua a patifaria. Não mudou absolutamente nada. O senhor falou que ia mudar, que ia fazer, que ia colocar câmera. Até agora a gente não vê nada. Muito obrigado e bom dia. Eu acho que travou aqui. O Datena travou. Ele reclamou. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ele reclamou da CNH que nós já discutimos aqui, que não tem câmera, não tem Sim. nada e tal. Datena, eu acho que isso dá a oportunidade de dizer o seguinte: a gente vai resolver as situações, eu acho mas tudo isso demanda um empenho e um processo, né? A gente deve, ao longo desse primeiro semestre, fazer essa transição. Ela é lenta, gradual, mas ela ocorrerá e a gente não vai arredar um pé em relação a reduzir, se não eliminar completamente os desvios no que tange a CNHs. Bom, aqui na Rádio Bandeirantes, a voz do povo e a voz de Deus, tem mais gente reclamando aí ou falando de multas. Vamos ouvir. Meu nome é Juan, sou de São Bernardo do Campo. Estou com um problemaço aí referente a essa questão de multas aí, tá? Na verdade, eu tenho multas que estão chegando em casa de 2021 e por causa disso eu não consigo imprimir o documento de licenciamento do ano passado, de 2022. E, consequentemente, não conseguirei imprimir o de 2023 também, por multas de 2021. Tá uma bagunça essa questão do Detran. Eu queria saber quando vai resolver. Um abraço. As nossas. Bom, primeiramente um forte abraço a todos os cidadãos de São Bernardo do Campo. Em relação às multas, Datena, todas as nossas autuações até 21, que foi o período suspenso, a gente já encaminhou, não há mais autuações a serem encaminhadas, né? As notificações de penalidade e autuação. Durante o período da pandemia, isso foi suspenso, os prazos foram suspensos,
e com o retorno, uma série de órgãos de trânsito passaram a encaminhar retroativamente, e aí processaram um grande quantitativo de multas, e ainda alguns ainda encontram-se encaminhando essas notificações de penalidade e de autuação. Então, em relação ao Detran, posso dizer que a gente já eliminou o estoque, todo mundo foi notificado e seguimos o procedimento padrão com os prazos referenciais e legais sendo cumpridos. Mais uma. Bom dia, tudo bem? É Bruno da Moca. Me ajuda aí no Detran, por favor. Estou tentando tirar minha carta para PCD e o Poupa Tempo agendou na médica específica que atende para PCD, e eu vou até a médica credenciada e ela fala que não atende PCD. E aí o meu sistema está parado, não consigo tirar a carta nem renovar. Voltei no Poupa Tempo, o Poupa Tempo me ameaçou que eu estava cometendo uma fraude e que a